Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais enigmáticas e, sinceramente, aterrorizantes do universo de Vampiro a Máscara. A gente está falando da Matusalém Durga Singh. As fontes que a gente tem pintam um quadro de uma manipuladora tão sutil, tão paciente, que fez reis, seitas e até o próprio Drácula dançarem conforme a música dela. A nossa missão hoje é seguir essa trilha de sussurros e descobrir como ela se tornou, assim, a grande mestra das marionetes nas sombras. E o que é realmente impressionante nesse material é que a história dela não é só sobre poder. É uma aula sobre a natureza do poder no mundo das trevas. A trajetória dela, que começa séculos antes do cristianismo chegar na Rússia, acaba definindo a criação da Camarilla, alimentando a guerra eterna com o Sabá e, no fim, expondo um dos segredos mais podres do cenário. É uma partida de xadrez que dura milênios. Exato. Então, vamos começar pelo começo. Antes de ser Durga Singh, ela era Zinoviev, uma jovem camponesa, descrita como incrivelmente bela, mas mais do que isso. Ela era sacerdotisa de um culto pagão à deusa. As fontes dizem que ela tinha um poder místico natural, sabe? Uma conexão com o mundo espiritual. E essa conexão era palpável. Ela não era só uma líder religiosa local. O poder dela era reconhecido por criaturas muito mais antigas, muito mais perigosas. Tem um registro fascinante aqui de que ela, uma mortal, mediou uma disputa territorial entre vampiros do clã Ravnus e uma matilha de lobisomens. Pensa no que isso significa. Lobisomens e vampiros, inimigos mortais por natureza, pararam para ouvir uma humana. Isso mostra o nível de respeito que ela já projetava. Mas, peraí, como uma simples sacerdotisa mortal consegue se meter entre monstros como esses e sair viva? E ainda por cima resolver o problema? O que isso diz sobre o poder que ela já tinha antes de qualquer maldição, de qualquer abraço? Essa é a chave. Ela não era simples. A Zinoviev representava um poder antigo, uma ordem natural, que os próprios monstros em algum nível reconheciam. Ela era um pilar de equilíbrio, e como qualquer pilar que se destaca, ela acabou atraindo o olhar de quem queria derrubar tudo. Nesse caso, a atenção de ninguém menos que Baba Yaga. A bruxa da Rússia. Uma Matusalém que via aquelas terras como o quintal dela. Exatamente. Baba Yaga não tolerava a concorrência. Ela olha para Zinoviev e vê um poder bruto, que ela o usa ou destrói. Então, ela faz a oferta, se aproxima da jovem sacerdotisa e oferece a imortalidade, o abraço, oferece poder, conhecimento, a eternidade para guiar o povo dela. Uau! Então a criatura mais poderosa da Rússia chega e oferece a imortalidade numa bandeja e, pelo que as fontes indicam, ela diz não? Que tipo de coragem ou talvez arrogância é preciso para recusar a Baba Yaga na cara dela? É uma recusa baseada em convicção. A Zinoviev responde que o caminho dela é o da deusa, que ela deseja viver o ciclo da vida e da morte como todas as criaturas. Ela rejeita a não-vida que Baba Yaga representa. E para uma criatura de puro ego como a Baba Yaga, essa recusa não é um não obrigada. É um insulto mortal. E a vingança é terrível, né? Devastadora e cruelmente poética. Enfurecida, Baba Yaga lança duas maldições. A primeira, uma ilusão. Uma quimera que distorce a imagem de Zinoviev, fazendo com que a bela jovem aparente ser uma velha decrépita, repugnante para todos que a veem. Ela ataca diretamente a imagem de vitalidade dela. A segunda maldição é ainda pior. Uma praga de guerra e conflitos sobre a terra de Zinoviev. E essa praga se manifesta com a chegada do cristianismo, cujos cavaleiros e padres destroem os cultos pagãos com fogo e espada, exatamente como Baba Yaga previu. O mundo da Zinoviev é varrido do mapa. Então, num piscar de olhos, ela perde a beleza, o povo, a fé. Tudo desmorona. E quando a Baba Yaga finalmente vem para capturá-la, agora que ela está sozinha e destruída, a história dá uma virada completa. Sim, aqui entra em jogo a primeira semente que ela plantou, talvez sem perceber. Os mesmos vampiros Ravnus que ela ajudou anos antes, eles retornam. Eles tinham uma dívida de honra.
Eles a salvam das garras da Baba Yaga e, para garantir a sobrevivência dela, oferecem a única proteção que podem: o abraço. E nesse momento, forçada pelas circunstâncias, ela aceita. Zinoviev morre para que Durga Sin possa nascer. Certo, então ela se torna uma vampira do clã Ravnus. E isso dá início a uma guerra fria que vai durar séculos. Mas, no início, ela é uma recém-nascida, e a Baba Yaga é um Matusalém de poder inimaginável. Como ela sequer começa a lutar contra isso? É aqui que a gente vê a verdadeira genialidade dela. O que isso nos mostra é que o verdadeiro poder no mundo das trevas não vem da força bruta, vem da paciência. Durga Sin nos ensina que a arma mais letal é o tempo. Ela não podia vencer a Baba Yaga com garras, então ela decidiu vencê-la com o calendário. Ela sabia que eventualmente um ser tão antigo quanto a Baba Yaga precisaria entrar em torpor, aquela hibernação vampírica. E ela esperou. E enquanto a inimiga dormia, ela não ficou parada. Longe disso, esse período de séculos foi o campo de treinamento dela. As fontes indicam que ela viajou o mundo. Foi para o Oriente, onde aprofundou seus poderes de controle da mente e das ilusões, a Khmerstril dos Ravnus. Foi para a Europa, onde aprendeu sobre a feitiçaria do sangue dos Tremere. Ela não estava só acumulando poder, ela estava acumulando conhecimento, aliados, dívidas. Ela foi construindo uma teia de influência global fio por fio, enquanto a Baba Yaga sonhava na tumba de gelo dela. E a gente vê um resultado prático desse crescimento. A maldição da velhice que a Baba Yaga lançou sobre ela, ela consegue quebrar. Parcialmente, o que é ainda mais impressionante. Ela não desfaz a maldição, ela a domina. Ela aprende a controlar a ilusão, a moldá-la. Podia aparecer como uma velha, quando queria, ou como a jovem que um dia foi. Isso não era só uma vitória cosmética, era uma declaração. Era Durga Sin dizendo para si mesma e para o universo: até a maldição da minha maior inimiga agora é uma ferramenta na minha mão. Isso mostra um nível de controle sobre a própria realidade que é, assim, assustador. Certo. Então ela está construindo poder, revertendo maldições, mas como ela aplica isso no cenário global? Onde a gente vê a mão dela movendo as peças? Em todos os lugares mais importantes. A estratégia dela é nunca estar no centro do palco, mas ser sempre a pessoa que constrói o palco. Veja o exemplo da Camarilla. Durante a Inquisição, quando os vampiros estavam sendo caçados e queimados, os futuros fundadores da seita estavam desesperados. As fontes mostram que a Durga Sin, agindo através de intermediários, forneceu refúgios seguros, rotas de fuga, informações cruciais, tudo que permitiu que eles sobrevivessem. Sem ela, a Camarilla talvez nunca tivesse sido fundada. Então ela é a benfeitora secreta da maior seita de vampiros do mundo. Mas por quê? Por que ajudar a criar uma estrutura tão poderosa? Porque uma estrutura poderosa e organizada é previsível. E o que é previsível é manipulável. A genialidade dela está na duplicidade. Ao mesmo tempo que ela garante a criação da Camarilla, ela secretamente fomenta o conflito entre essa nova seita e o seu maior rival, o Sabá. Ela coloca um contra o outro numa guerra eterna, garantindo que os dois maiores exércitos de vampiros do planeta estejam sempre ocupados demais se matando para perceberem a verdadeira ameaça por trás das cortinas. Enquanto isso, ela não esquece da terra natal dela, a Rússia. Nunca. A Rússia era o tabuleiro principal. Lá ela mina a base de poder da Baba Yaga de dentro para fora. Ela apoia secretamente os vampiros Brujá para que eles tomem o controle de Moscou das mãos dos Timici, que eram os principais aliados da Baba Yaga. Ela transforma a Rússia num vespeiro, tornando o retorno da inimiga um pesadelo logístico. Cada movimento dela tem ecos séculos depois. O que nos leva à pergunta inevitável. Como ela finalmente derruba a Baba Yaga? Depois de séculos, qual é a jogada final? É a obra-prima de manipulação dela. Ela não vai para a briga direta. Seria suicídio, mesmo com todo o poder que ela acumulou. O que ela faz é muito mais esperto. Ela vai até os inimigos naturais da Baba Yaga, os lobisomens da Rússia, a nação Garu. Eles odiavam a Baba Yaga, mas estavam desorganizados. Durga Sin os une. Ela dá as informações certas, os locais dos refúgios, a identidade dos servos e basicamente aponta o alvo. E são os lobisomens que fazem todo o trabalho sujo,
destruindo o poder da Baba Yaga pedaço por pedaço, até ela ficar enfraquecida o suficiente para o golpe final. Ela usou uma força da natureza como sua arma pessoal. Incrível! E essa complexidade, essa estratégia de longo prazo, nos leva à criação mais famosa dela. Não é um vampiro qualquer, é a obra-prima de Durga Singh, Drácula. Exatamente. O Drácula não é só um personagem histórico no mundo das trevas. Ele é um projeto. A história dele já começa conectada a ela. Vlad Drácula, o príncipe da Valáquia, membro da Ordem do Dragão, recebe uma carta do pai. E nessa carta ele é instruído a procurar uma mulher misteriosa chamada Durga Singh para entender os segredos das terras dele. O nome dela foi plantado na mente dele desde o início. E ela espera o momento certo para colher esse fruto. O momento perfeito. Quando Drácula está no fundo do poço, exilado, derrotado, desesperado, ela aparece para ele. E o que ela faz? Primeiro, dá a ele um inimigo claro. Aponta que o clã Tizimishi, do Sabá, são os senhores que controlam a Valáquia. Depois, de forma brilhante, ela manipula a liderança da Camarilla, os Justicares, para que eles vejam os Tizimishi na região como uma ameaça que precisa ser eliminada. Deixa eu ver se entendi. Ela convenceu a elite militar da Camarilla a lutar uma guerra para ela, só para limpar o território para o futuro peão dela poder reinar. Precisamente. Ela usou o martelo da Camarilla como seu exército particular. E é depois da vitória, no caos que se segue, que a genialidade dela realmente aparece. Um dos líderes Timishi, um vampiro chamado Labar, é capturado. Durga Singh, então, orquestra toda a situação para que seja exatamente esse inimigo capturado. Um membro do Sabá que transforme Drácula em um vampiro. Por que isso é tão importante? Por que ser transformado por um inimigo? Porque isso faz do Drácula uma anomalia. Ele é abraçado por um membro do Sabá, mas a mentalidade e as alianças dele o ligam à Camarilla. Ele se torna a peça perfeita, um agente duplo por natureza, com influência e acesso aos dois lados da guerra. Ele não é só um rei vampiro, ele é o peão mais versátil do tabuleiro. E a mão que o colocou ali foi a de Durga Singh. Sabe a estratégia da Durga Singh de acumular conhecimento pacientemente por séculos para superar um desafio gigantesco? Me lembra outra coisa, a preparação para um objetivo de vida. É um processo longo, que exige foco e as ferramentas certas, seja para derrotar uma Matusalenha ou para passar numa prova decisiva. É uma ótima analogia. Quem gosta desse tipo de história complexa, como a de um RPG, geralmente tem uma mente afiada para sistemas e estratégias. É um público criativo, inteligente, que gosta de ler e desvendar problemas. E esse perfil de raciocínio, essa dedicação para dominar um sistema complexo, é muito parecido com o de quem estuda para grandes desafios acadêmicos e profissionais. Exatamente. A gente está falando de quem se prepara para o vestibular, para um concurso público, para as provas militares, para a OAB ou para a residência médica. É a mesma habilidade de focar, absorver uma quantidade enorme de informações e aplicar tudo de forma estratégica no dia a dia. Totalmente. É um jogo de resistência e inteligência. E se você é estudante e se identifica com essa necessidade de se preparar de verdade, entre agora em medicorp.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Voltando à nossa teia de intrigas. Depois de séculos servindo como uma peça na guerra, o Drácula se cansa. Ele se cansa da Camarilla, do Sabá, da Jihad. Ele busca algo mais, um caminho de transcendência que os vampiros chamam de Golconda. E claro, quando ele precisa de um guia espiritual, a quem ele recorre? Durga Singh novamente. E é aqui que ela revela sua cartada final. Aqui expõe o segredo mais profundo de todos. Ela o direciona para um grupo ultra secreto chamado Inconnu. Eles são tidos como uma seita de sábios, vampiros que abandonaram a Jihad para buscar a iluminação em paz. Parece o lugar perfeito pro Drácula. Parecia. Mas aí vem a bomba. Ao ser aceito, Drácula descobre que já estava sendo manipulado pelo Inconnu o tempo todo. O castelo de Unedoara, aquele mesmo refúgio onde ele aprendeu tantos segredos anos antes, é a sede principal do grupo. Ele esteve no coração da teia dele sem nunca saber. Mas o segredo é muito pior do que uma simples manipulação. Isso é perturbador.
Pensar em todos os vampiros que buscaram o encono como um farol de esperança só para se tornarem, sem saber, parte de outro jogo. E que jogo? Drácula descobre a verdade sobre o líder do encono, um antigo vampiro chamado Cretheus. Séculos atrás, durante a revolta anarquista, o encono estava prestes a ser exterminado. Para salvar o grupo, Cretheus fez o impensável: um pacto com uma poderosa entidade infernal. Espera, o encono, o grupo dos iluminados, são infernalistas? A grande lição aqui é aterrorizante. No mundo das trevas, nem a busca pela redenção é segura. O encono, o refúgio dos sábios, é na verdade uma seita que realiza sacrifícios anuais para manter um pacto demoníaco que garante sua proteção e poder. Durga Sim não apenas expôs um segredo, ela provou que a esperança, a tal Golconda, pode ser a armadilha mais sofisticada de todas. Ela usou a busca do Drácula pela salvação como uma arma para desmascarar a hipocrisia no coração do universo vampírico. E depois de tudo isso, o que acontece com ela com tantas maquinações, tantos inimigos? Como ela termina a história? Ela sobrevive. É o que ela faz de melhor. Ela sobrevive à Semana dos Pesadelos, aquele evento apocalíptico que fez o sangue do clã Ravenous literalmente ferver, levando quase todos à loucura e à autodestruição. Enquanto seus irmãos de clã se tornavam bombas relógio, ela, protegida por sua própria rede e poder, resistiu à loucura. Isso a coloca numa posição única no cenário atual. Uma posição de poder absoluto. Baba Yaga está fora do caminho, destruída em grande parte por causa dela. Seu próprio clã foi dizimado, o que significa que não tem mais ninguém para desafiar a autoridade dela. Ela mantém suas vastas redes de influência, conhece o segredo mais sujo do Inconnu. E agora, sem sua maior rival para contê-la, ela pode finalmente colocar seu plano final em prática. O tabuleiro está limpo. Só resta ela. E assim, as fontes nos levam até a borda do precipício. Conhecemos seus métodos, suas vítimas, seus segredos. Mas o objetivo final de Durga Sim, o propósito por trás de 2 milênios de planejamento, isso permanece um completo mistério. E essa é a questão final, a que realmente importa. O que uma criatura que enganou Drácula, que ajudou a fundar a Camarilla só para usá-la como arma, e que sabe que o caminho para a redenção é uma farsa infernal, o que ela realmente quer? Agora que o tabuleiro está livre, qual é a sua jogada final, planejada por milênios? O que acontece quando a mestra das marionetes não tem mais ninguém para controlá-la?